Olá, turma! Estamos de volta para mais uma aula de geografia, desta vez na apostila 2, página 89. Os povos e os espaços em que vivem. Só para lembrar, na apostila 1, nós estudamos o que é paisagem, paisagem natural, paisagem transformada, os principais tipos de relevo. Estudamos também sobre zona urbana, zona rural e suas principais atividades econômicas. Agora, na apostila 2, temos um novo desafio. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o que são grupos sociais, nós vamos aprender os povos tradicionais do Brasil e também a relação que eles estabelecem com o espaço, tá joia? Então vamos lá começar a nossa leitura? Os povos e os espaços em que vivem. Existem muitas maneiras de ocuparmos os espaços. As sociedades humanas desenvolvem durante sua história modos próprios de vida. Estes decorreram da combinação daquilo que precisam para sobreviver, de diferentes métodos de organização social e de tipos de ocupação do espaço geográfico. Então, primeira coisa, a sociedade, ela tinha prioridade de sobreviver. Então, por isso, ela se adaptava de acordo com o que elas tinham, de acordo com o meio onde que elas viviam. Aqui, quando dizemos de diferentes métodos de organização social, é bem diferente a organização social de uma comunidade indígena para grandes centros urbanos, e diferente também de um agricultor que mora no interior do estado e tem uma fazenda. São realidades diferentes, certo? E quando diz aqui, e de tipos de ocupação do espaço geográfico, essa forma da ocupação do espaço geográfico também é diferente. Vamos falar de novo dos exemplos. Seja numa comunidade indígena, eles ocupam o espaço de uma forma, grandes centros urbanos de uma outra forma e o agricultor de uma outra forma. O espaço geográfico é apropriado de diferentes formas por diferentes povos em diferentes períodos históricos. Além dos fatores naturais, a ocupação e utilização de um espaço dependem também da maneira como cada grupo pensa, seu modo de vida e do momento histórico de determinada sociedade. Podemos dizer dos indígenas novamente. Antigamente, quando estudava sobre os indígenas, estudava-se a cultura, então, especificamente, como eles dormiam, como eles praticavam seus cultos, como que eram as crenças, o tipo de trabalho, a função de cada um, essa hierarquia dentro de uma comunidade indígena. E pouco se falava de índios que trabalham fora da comunidade. Pouco se falava dos índios que saíram das suas comunidades e foram morar em bairros ou em grandes centros urbanos. Hoje em dia, quando nós estudamos a cultura indígena, nós falamos disso, falamos da tecnologia na vida deles, ou da própria tecnologia dentro das comunidades indígenas. Então, isso interfere em quê? No período histórico em que esse grupo está vivendo, tá joia? Então, nós temos aqui essas figuras na apostila, na página 89, e a professora Aline vai ler a legenda para vocês. Os povos modificam o ambiente em que vivem para atender às suas necessidades. Ok. Sobrevivência. À esquerda, o ambiente natural sem intervenção humana. À direita, a construção de uma moradia e a criação de gado. Na figura abaixo, os centros urbanos são exemplos de paisagens transformadas. E a necessidade, a organização social,
aqui desse centro urbano, com certeza é bem diferente da construção dessa moradia e a criação de gado. Quem é que mora aqui nessa outra realidade? São realidades diferentes. Então olha só, página 90. Apesar das diferenças, podemos dizer que, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, menor é o espaço natural. Em cada período histórico, os seres humanos desenvolveram ferramentas que, além de facilitarem a realização das tarefas, também ampliaram seu domínio sobre o espaço. Isso nós conseguimos observar no nosso dia a dia, é uma realidade. Mas nós vamos aprender uma outra realidade. Nós vamos aprender sobre os povos tradicionais, tá? Que vai falar um pouquinho nesse último parágrafo. Contudo, existem ainda hoje algumas populações que, mesmo com o desenvolvimento tecnológico, ocupam e usam o espaço e seus recursos naturais de modo a garantir a sua preservação. Essas são as populações tradicionais. E aí nós vamos aprender sobre eles. Quem são? Virando as páginas da nossa apostila, vamos ver que isso é muito real. São os indígenas, os ribeirinhos, os seringueiros, os jangadeiros, os quilombolas, os caiçaras. Então, turma, nós vamos entrar em mundos específicos, organizações sociais específicas, modo de vida diferente. Vai ser muito interessante. Então, só nesse começo, falando um pouquinho ainda sobre os povos e os espaços em que vivem, vocês têm 3 perguntinhas aí na página 90, que vocês têm condições de responder sozinhos. As respostas estão no texto, sendo uma que vai ser pessoal, da primeira, os exemplos. Mas eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês sabem sobre isso, tá bom? Então essa foi a aula de geografia de hoje, bem curta, mas vocês viram que nós iremos aprender bastante coisas diferentes, tá joia? Então um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.